No primeiro culto, às 9 horas, preguei sobre duas histórias de família. A família de Sansão e a família de Ana. Trago agora mais duas famílias. Naquele primeiro caso, a despeito das dedicações comuns da mãe anônima de Sansão e Ana, a mãe de Samuel, os resultados foram diferentes. Apesar de toda a dedicação da mãe de Sansão, o filho fez escolhas completamente erradas. Mas no caso de Samuel, ele foi fiel até a morte, ao ponto de, ao final de sua existência, ele desafiar se havia alguém ali reunido o povo diante dele, que tinha alguma coisa contra ele, se ele tinha julgado alguém por interesse, se ele tinha recebido algum suborno, se ele tinha sido injusto, e ninguém levantou a sua mão. O mesmo não se pôde dizer de Sansão, que teve altos e baixos, mais baixos do que altos na sua vida, apesar de sua mãe ser uma mulher de oração. Foi sobre isso que eu falei. Você pode depois, caso deseje, acompanhar esse sermão no nosso canal. Agora eu trago duas outras histórias que têm histórias cujos finais são excelentes, são felizes. Eu trago a mãe de Jesus, Maria, e a mãe de Timóteo, Eunice. Começo então pela mãe de Jesus e vou ler um verso apenas, Atos 1:14, porque resume bem o que aconteceu com a família de Jesus depois da sua ascensão. Atos 1:14. Todos estes, isto é, seguidores de Jesus, perseveravam unânimes em oração com as mulheres. O cristianismo sempre foi majoritariamente feminino, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, isto é, os irmãos de Jesus. Parece uma informação pouco relevante, comum, mas veremos que não é. O outro texto, já vou mencionar, mas agora no contexto de Timóteo, Atos 16:1, diz: Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas, não é mas de pai grego. São essas duas famílias que quero trazer à nossa reflexão. Quando olhamos para a família de Maria, nós observamos aquilo que os psicólogos chamam de disfuncionalidades. Algumas coisas que não funcionavam bem. Por exemplo, os irmãos de Jesus não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Os irmãos de Jesus não apreciavam o caminho andante, andarilho de Jesus. Os irmãos de Jesus tinham preocupações quanto ao futuro de Jesus. Os irmãos de Jesus se preocupavam achando que ele não ia se casar, como de fato aconteceu. Mas, resumidamente, eles não criam em Jesus. É assim também em nossas famílias. Nem todos em nossas famílias, seja pai, mãe, irmão, filho, creem em Jesus, como na família de Maria. Essa família também enfrentou dificuldades, e se eu pudesse enumerar a mais forte dela, foi ver o seu irmão, Jesus, o seu filho, Jesus,
me refiro aos irmãos de Jesus, me refiro à mãe de Jesus, Maria, enfrentaram uma grande vergonha. O seu filho foi morto como se fosse um bandido. Pense naquelas famílias que vivem em comunidades em que um deles se torna alguém totalmente à margem da lei, cometendo crimes. A vergonha que essa família, sobretudo a mãe, que nunca abandona o seu filho, experimenta. Para a gente é tranquilo olhar Jesus sendo crucificado, morrer de nossos lugares, mas é a família dele. Hoje nós sabemos que ele não era um malfeitor, mas perante todos os que assistiam ali, ele era um malfeitor. Estava ao lado de dois malfeitores e não estava ali por uma boa causa, certamente era um bandido, não tinha dúvidas. E a família sabendo que ele não era e tendo que enfrentar essa vergonha. Essa família tinha uma líder, que era a mãe, Maria, não era José. O líder daquela família, ou a líder daquela família, era uma mulher, Maria. Nós não sabemos nenhum detalhe, se José faleceu breve, logo em seguida, se ele atuou e os evangelhos o esqueceram, nós não sabemos, mas muito provavelmente, algum tempo depois do nascimento de Jesus, ou com certeza no início de seu ministério, ele não estava presente. Quando Jesus faz seu primeiro milagre em Caná, José não estava presente. Estavam Maria, estavam irmãos, estavam discípulos, mas José, o pai adotivo, não estava presente. Uma separação, acho que é impensável. Uma morte muito provável. Importante salientar que essa mulher, então, Maria, desempenha um papel de dedicação extrema no nascimento, falamos disso todo ano, no final do ano, ao longo da vida de Jesus, na morte de Jesus, na narrativa da morte de Jesus, e agora aprendemos também que também depois da partida de Jesus. Mas essa família, olhando então, sobretudo o verso que acabei de ler, logo no início, aprendeu a mudar. Por isso que eu destaquei que esse versículo tão simples, 1,14, e estavam os seguidores de Jesus unânimes em oração com as mulheres, cujos nomes não são mencionados, com Maria, como havia muitas Marias, o autor destaca que é a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos dele perseveravam em oração? Diz o texto bíblico que sim, mas antes não criam em Jesus. É claro o texto bíblico a respeito, o que nos leva a concluir bem tranquilamente que essa família mudou, e os irmãos que não criam, agora creem. Nossas famílias podem mudar. Essa família abençoou o mundo. E essa família, certamente, diante das dificuldades enfrentadas, orou por essa família. Eu imagino quantos joelhos dobrados, Maria que guardava tudo no seu coração, Maria que sabia quem era o seu filho, para que viera, desde o anúncio de seu nascimento, vendo seus irmãos e irmãs não crendo em Jesus, querendo prender Jesus, querendo forçar Jesus a fazer o que não estava na sua missão, o quanto ela orou, o texto não diz, pelos seus filhos. Senhor, Tu me deste esses filhos, Tu me deste o primeiro deles, Jesus, mas agora nenhum deles crê, estou sozinha, abençoa os meus filhos para que possam crer. É uma oração que não está na Bíblia, deixar isso bem claro, mas possivelmente ela orou por isso muitas vezes e ela colheu os frutos da sua oração. A Bíblia não narra como se converteram, como passaram a crer, mas 50 dias depois da morte dele, já estavam perseverando unânimes em oração. Possivelmente, quando eles viram a crucificação, céu se abrindo,
terremoto, eles disseram, realmente o nosso irmão era o Filho de Deus, era o Messias, mas nós não temos essa informação na palavra de Deus. Mesmo que a nossa família tenha disfuncionalidades ou dificuldades, nós não devemos desistir dela. Talvez algumas de nossas disfuncionalidades nós possamos mudar. Você é egoísta. Você não admite, mas você é egoísta. Eu não admito, mas eu sou egoísta. É de nossa natureza. Não é verdade? Nós queremos o que nós achamos que é certo, achamos que é bom. Nós buscamos, como negativamente o apóstolo Paulo diz, os nossos interesses. É natural em nós. É claro que esse egoísmo tem que baixar ao máximo, né? Para não trazer prejuízo nem a nós, nem aos outros. Mas a nossa natureza é esta. Nós podemos vencer o egoísmo. Nós podemos vencer o egoísmo pelo poder de Deus. Por nós mesmos, não. Ele sempre cresce. Mas pelo poder de Deus, nós podemos vencer, sejam quais forem as nossas disfuncionalidades, sejam quais forem as nossas dificuldades. Nós temos visto lindíssimas histórias de adoção. A Tita, hoje no programa Momentos com Cristo, fez uma relação de mulheres que eram estéreis e tiveram filhos. Hoje, de mesma maneira, nós temos essa realidade. Nós temos mulheres que adotam crianças, ela até usou essa expressão, que eram de outras famílias, agora são dessa sua nova família. Bênçãos de Deus na vida das famílias e bênçãos das famílias nas vidas dessas pessoas. Há dificuldades, a Bíblia está repleta dessas dificuldades. Mas se nós podemos olhar para Maria e traçar uma palavra sobre ela, é essa expressão: Maria não desistiu. Ao pé da cruz, lá estava ela. Seus irmãos querendo agarrar Jesus, lá estava ela. Agora se reúnem os discípulos de Jesus, lá estava ela. Por isso eu a chamei de a maior mulher da história. Maria tinha uma missão. A maternidade lhe foi dada como uma missão. E Maria realizou a sua missão, como nós devemos realizar. Como filhos, como mães, como pais. A família é o lugar que Deus nos coloca, não apenas para sermos abençoados, e nos colocou para tal, mas para abençoarmos. Abraão não foi chamado para ser abençoado. Abraão foi chamado para ser abençoado e abençoar. É muito difícil uma família descobrir que a missão dela é abençoar, mas essa é a missão da família. Quanto a Timóteo, vou ampliar um pouquinho a leitura que fiz, Atos 16, 1 a 5, para alcançar também uma carta que o apóstolo Paulo lhe escreveu. Leio então, primeiramente, Atos 16, 1 a 5, você pode, caso queira, me acompanhar. Releio o versículo 1 e depois os subsequentes. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, isto é, a judia cristã, mas de pai grego, isto é, não cristão. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, isto é, de Timóteo. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia na viagem missionária e por isso circundou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego, isto é, não fora circuncidado. Ao passar pelas cidades,
entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem, isto é, o que está narrado em Atos capítulo 15, sobre que uma pessoa, para ser cristã, não tem que observar os ritos judaicos. Isso já passou, não somos judeus. Só é judeu quem é judeu. Quem não é judeu não tem que adotar os ritos judaicos. É o que a igreja decidiu. Atos capítulo 15, está lá o registro. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E quando Paulo escreve para Timóteo, numa das frases ele diz o seguinte, 2 Timóteo 1,5: Timóteo, eu lembro da sua fé sem fingimento, isto é, da sua fé autêntica, verdadeira, a mesma fé que primeiramente habitou em sua avó Lóide, a minha irmã é Loides, eles deviam querer escrever Lóide, né? Mas no grego é Loide, a gente fala Lóide, mas no grego é Loide. Da minha mãe tem um Szinho a mais, mas é a mesma pessoa, foi nesse sentido. Habitou em sua avó Loides e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Timóteo, portanto, era a terceira geração nas gerações consagradas a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está na segunda geração, agradeça a Deus. Se você está na terceira geração, agradeça a Deus. Ou, mais adiante, agradeça a Deus. Eu estou... como é que é mesmo? Eu sou a terceira geração. Meus avós maternos eram batistas, meus pais eram batistas, e eu e a minha filha agora na quarta geração. Não é fácil ser uma geração segunda, terceira ou quarta, porque ser de uma geração não quer dizer que somos cristãos. Mas as oportunidades são muito maiores. Então eu quero, nesse instante, fazer uma enquete que eu já fiz aqui há muitos anos, outra vez agora. E quando faço isso, não é em detrimento dos que não têm essa experiência. Porque se você também não teve pai nem mãe cristão, evangélico, firme na fé, isso não é defeito, é só uma marca da história. Você tem dificuldades e facilidades. Você teve uma experiência talvez mais dramática do que os outros, mas você não é melhor nem pior do que alguém de outras gerações. Devo dizer isso porque, às vezes, aquelas pessoas que nascem na igreja, se eu tivesse sido isso ou aquilo, mas eu sempre fui criado na fé, isso é maravilhoso. Mas se eu tivesse criado na fé e não fui, perdi tanto tempo afastado de Deus. Graças a Deus que agora você está diante e na presença de Deus, excelente. Então não é para comparar, é só para a gente se entender um pouquinho. Então eu vou pedir a gentileza aqui, como o negócio de geração é meio complicado, vou dizer logo o que eu estou pensando aqui. Alguém aqui, fique em pé, se teve bisavô crente, fique em pé, bisavô, ou mais, ou tataravô, alguém tataravô aqui, fica em pé, levanta o braço, alguém, tataravô, não, bisavô, alguém tem tataravô aqui? Não, né? Tataravô? Rapaz, que maravilha, use e abuse, no bom sentido. Também tataravô? Ótimo. Ok, continue em pé. Não, todos que têm bisavô para cima, continuem em pé. Quem aqui tem avô crente? Agora os netos. Olha que interessante, estatisticamente daria um estudo muito bonito. E quem aqui tem pais crentes, vivos ou mortos? Fiquem em pé. O evangelho, portanto, é de família. Tem muitos aspectos positivos nisso. Nem todos são positivos, mas muitos aspectos positivos. Sabe o que você deve fazer? Agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado,
porque o meu pai, ou o meu avô, ou o meu bisavô, ou o meu tataravô, que eu nem conheci, possivelmente, não é? Me legaram essa maravilhosa fé que Judas chama de uma vez entregue aos santos. Então, agradeço a Deus, pode se sentar, obrigado por sua participação nessa pesquisa altamente científica. Mais ainda, a família de Eunice tinha singularidades e talvez dificuldades. Você imagina você sendo um cristão no mundo antigo, no mundo greco-romano, em que o pai tinha o pátrio poder de fazer o que quisesse com o seu filho, e o seu filho não era cristão, o seu filho era pagão, o seu pai era pagão, e você é filho cristão, o quanto não sofreu Timóteo? No culto anterior, Antônio Carlos Mateus me chamou a atenção sobre isso, nós oramos pela Letícia. A Letícia é filha da Fabiane e do Carlos, que cantam e tocam aqui em nossos cultos, e ela é zagueira, e vai participar de uma competição internacional de futebol. Aí o Mateus me disse, já pensou há 20 anos, que nem pelos homens jogadores a gente orava, quanto mais pelas mulheres jogadoras. Estou dizendo isso das dificuldades que em cada geração, por vezes, nós enfrentamos. O pai de Timóteo, cujo nome nós não sabemos, tinha outra religião. E o dever de educar o filho no paganismo lhe pertencia. A família, portanto, de Timóteo não era perfeita, mas o seu menino se tornou um gigante. Timóteo é um gigante da fé. A tradição diz que depois ele foi bispo em Éfeso, conhecido e respeitado, a despeito das dificuldades na sua família. A sua mãe orava por ele, a sua avó orava por ele. Não eram famílias perfeitas, mas oravam uns pelos outros. A história de Timóteo como filho e neto também nos convida a pensar que não devemos justificar os nossos erros porque os nossos pais erraram. Se os nossos pais erraram nisso ou naquilo, valorizando isto ou aquilo que nós hoje não aprovamos, nós temos o privilégio de reescrever a nossa história. Se os nossos pais se separaram, nós temos que cuidar para não repetir a história, mas escrever outra história. Se os nossos pais eram violentos ou desonestos, nós podemos ser diferentes e nunca levantar a nossa mão contra ninguém em nossa família, embora naturalmente esse padrão esteja presente em nós. Se os nossos pais não eram pessoas dignas, nós podemos ser dignos, e nós podemos amá-los, apesar disso, honrá-los e cuidar deles, embora não os queiramos por perto, por alguma razão. Tem um seriado chamado Chicago PD, eu vejo. Sabe que seriado é um negócio muito desagradável, você não quer parar de ver, né? Então, estou nessa categoria dos viciados. E aí, tem uma história muito interessante que se passa ao largo das histórias principais, que é uma mãe que é viciada em drogas, que é a mãe de uma das detetives. E aí, todo conjunto de episódios tem a ver com isto. E o pai adotivo
dessa detetive, a personagem chamada Erin, pede a ela que se afaste da sua mãe. E algumas vezes a mãe consegue levá-la de volta ao vício. Estou contando essa história porque nem sempre nossas mães são maravilhosas. Nesse caso, é uma ficção. Nem sempre nossos pais são maravilhosos. Quase sempre sim, mas nem sempre. Mas nós podemos ser maravilhosos. Nossos pais nem sempre foram dignos, nem sempre nos trataram bem, nem sempre cuidaram de nós, mas nós podemos tratar bem nossos filhos, nossas esposas. E nós podemos cuidar deles, a despeito do legado ruim que nos deixaram. Penso que essa história de Timóteo nos ajuda também a valorizar as singularidades da nossa família. A sua família não tem que ser igual à família do outro, que você imagina que seja assim ou assim. A nossa família é nossa família, com suas imensas qualidades, imensíssimas qualidades, mas eventualmente com algumas dificuldades, que nem sempre são por pecado, são características, que às vezes no conjunto da família não funcionam bem, não trazem bons resultados. Cada família é singular. É que eu falo aos filhos: filhos, ouçam as histórias dos seus pais. Filho não tem paciência para ouvir a história dos seus pais. Ouça os seus pais. Você vai dizer: pai, eu não sabia que o senhor fez isso, passou por isso, experimentou aquilo. Pai, agora eu te admiro, por exemplo. Pais, valorizem os seus filhos. Talvez eles não façam as escolhas que você fez no campo profissional ou alguma outra área, essa atitude ou aquela atitude, mas são singulares. Valorize os seus filhos. Cônjuges, não queiram mudar um ao outro, porque não vão conseguir. Convivam, respeitem, amem. E vou dar então o último conselho, inspirado na história de Timóteo e de Jesus. Não sei se eu vou usar a palavra consagre, a palavra dedique ou a palavra presente, ou talvez as três. Dedique, apresente, consagre o seu filho na igreja. Ao fazer isso, você está dizendo que considera o seu filho ou sua filha como um presente de Deus. E vou dizer um pouco mais, neste contexto, dê ao seu filho, à sua filha, um nome de significado espiritual. Quem já tem, já o fez, mas quem não fez, não pode fazer mais. Porque as épocas têm as suas modas de nome. O que significa o seu nome? Eu sempre que me encontro com uma pessoa que não tem um nome estrangeiro, mas um nome em língua portuguesa, não algum outro nome, não vou mencionar aqui obviamente, eu pergunto: o que significa o seu nome? Boa parte não sabe o que significa o seu nome. Gente, esse é um legado maravilhoso. Então, eu saber, no meu caso, que meu nome quer dizer príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus e venceu, meus irmãos, isso teve um poder sobre mim imenso. Eu não sei se eu me chamasse Israel, se eu seria o que eu sou. Se eu não me chamasse Israel, se eu seria o que eu sou. Porque esse nome foi poderoso, posso usar essa palavra para mim. Então,
Faço a sugestão, escolha nomes bíblicos. Nomes têm um significado. Há nomes que têm significados pagãos. E cristãos estão dando nomes pagãos aos seus filhos. Consagre o seu filho, dê nome a ele, que tem um significado bíblico, uma palavra, seja em hebraico, grego ou aramaico. Consagre o seu filho, apresente o seu filho, dedique o seu filho na igreja, no templo, como José e Maria fizeram. Olha a situação de José e Maria quando apresentaram Jesus. Estrangeiros, imigrantes, fora de sua casa, empobrecidos, sem dinheiro, tiveram que levar uma rolinha ao apresentar o menino, porque não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, mas apresentaram o menino. É o que interessa. Se é com presente, sem presente, com um cordeiro, ou com uma rolinha, ou uma pombinha que pegaram na praça, não importa. Apresentaram o bebê. Crie o seu filho na igreja, junto com um bom exemplo em casa. Porque a fé não é automática. Ela inclui o exemplo. Contribua para que o seu filho tenha experiências espirituais. Eu quero terminar. Antes de terminar, já vão saber por quê, com um exemplo. Toda quinta-feira, nós lemos a Bíblia em voz alta, às 8 horas. Uma das coisas mais empolgantes é que nós temos adolescentes e crianças lendo com a gente. Nós temos a Thalita, fica em pé a Thalita que está ali, olha, a Thalita, né? Ela participa conosco, lendo lá a Bíblia. O irmão dela, Natan, não sei se está aí, está por aí, o Natan, tem quantos anos Natan agora? 8 anos, ainda às vezes até gagueja nas palavras, não tem problema nenhum, mas está ali, lendo a Bíblia em voz alta. Temos a Maria Cristina, fica em pé a Maria Cristina, olha aí, também lê a Bíblia em voz alta. Lê melhor do que a mãe, quer dizer, exagero, só para elogiar você, tá? Pode sentar, Thalita, obrigado. E temos a Maria Beatriz, que mora em São Gonçalo e participa conosco, juntamente com a sua mãe Maria do Céu. Gente, eu estou colocando que essas pessoas, ao lerem a Bíblia, essas crianças ou adolescentes lendo a Bíblia, os pais estão contribuindo para que tenham experiências espirituais. O que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas os pais estão se aplicando em nossa igreja de igual modo, fazendo isto. Tem sido muito comum em nossas igrejas que os pais, então, apresentem os seus filhos. É o que faremos agora. Coloquei no final, exatamente para que fique uma ilustração disso que estamos dizendo. Uma coisa efetiva, uma coisa real, uma coisa que nos mostra que são coisas que nós podemos fazer. Irmãos, irmãs, quando aqui damos exemplos, a sua história não tem que ser igual. Você olha para essa história, quando tiver oportunidade, sendo o seu caso, você tem um exemplo para você seguir. Quando eu falo, por exemplo, dê um nome bíblico com significado ao seu filho ou à sua filha, é para que se crie a oportunidade. Mamãe, por que eu me chamo isso ou aquilo? E aí você vai ter. Olha, você chama isso porque essa pessoa... Tanto é que no meu caso, o meu avô, vocês conhecem a história, queria que eu me chamasse E-R. Você disse, como é o seu nome? Não, o seu nome, esquisito, mas era uma personagem má, perversa. Meu avô falou, não, de jeito nenhum, vai ser Israel. Meu pai disse, então eu chamo como eu quiser, eu chamo de Erzinho, era meu apelido em casa, ok? Mas quando entrei na escola, me descobri que me chamava Israel. Bem, então, o nome é algo importante, mas eu não fiz isso, não está feito. Mas quem sabe o seu filho possa fazer isso, desde que você crie um ambiente devocional, um ambiente espiritual na sua casa. Vem aqui então, Esther!